Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria aí de agradecer as palavras generosas da professora Virginia. Realmente é um prazer e foi uma parceria, né, muito importante para nós, desde a época lá do Instituto Milênio, não é mesmo, Virginia? Isso já vai aí para algumas décadas de parceria. E hoje o que eu venho trazer para vocês na verdade, nós tínhamos até pensado num outro título, né, como uma coisa assim do tipo contribuições da química computacional para a mineração sustentável, mas achamos que achei que o título pudesse ficar um pouco muito amplo, na verdade. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui hoje é um pouco da contribuição da química computacional para compreender, né, mais profundamente alguns dos processos da mineração, né, alguns processos que acontecem, que repercutem no meio ambiente, ou processos tecnológicos em que o mecanismo desses processos ainda não são muito bem conhecidos. Então, gente, pretendemos aqui falar inicialmente sobre a química computacional. Prometo que vai ser uma coisa bem rápida, 3 slides apenas para mostrar para vocês um pouco do que representa a química computacional, e depois eu pretendo falar um pouco sobre a calcopirita, né, sobre o processo de lixiviação da calcopirita, o mecanismo, a covelita e algo inusitado que aconteceu, né, sobre os nanocheets de covelita que nós acabamos detectando por simulação computacional e nos aprofundando nisso. Depois nós entramos na questão da drenagem ácida de mina, que é um problema sério, né, que acontece na mineração onde que há sulfetos minerais, e principalmente vou me ater aqui no caso da pirita e arsenopirita. E depois, se houver tempo, nós falamos sobre o efeito das substituições isomórficas de alumínio nas propriedades estruturais e termodinâmicas da hematita, goetita e ferritrita. Então, gente, deixa eu começar falando o que eu estou chamando de química computacional. Vocês da engenharia estão muito acostumados a trabalhar com simulações, principalmente, né, eu vou dar o exemplo da engenharia civil, né, da engenharia mecânica. Ninguém vai construir um avião, vai construir não, uma empresa, né, tudo, sem ter certeza que vai funcionar. Então, vocês são capazes de fazer simulações de tudo, garantir que não só vai funcionar, como é viável economicamente, é viável também tecnicamente. Mas no nosso caso aqui, nós vamos falar um pouco mais básico. Nós estamos falando aqui dessa frase aí do Dirac, de 1929. Ele falou assim, olha, tudo que a gente tinha que conhecer da química, em termos de base, fundamentos teóricos, isso já estão completo. E a física, boa parte dela. Qual é o problema? O problema é que a gente tem que usar os conceitos de física quântica para resolver os problemas, né, da química, propriedades, né, de moléculas de propriedades, só que isso leva a equações tão complicadas que são difíceis de serem resolvidas. Então, que o problema agora é buscar métodos práticos para resolver isso. E graças a Deus que tem esse problema, porque se eu não tinha emprego, né? Na verdade, o trabalho hoje, né, do químico teórico, vai muito nesse sentido, de buscar solucionar essas equações. Por quê? Porque a equação quântica, o que eu estou querendo dizer com isso? Né, que é a famosa equação de Schrödinger, é que tudo que a gente precisa são as constantes básicas da física, ou seja, precisa saber o número atômico, a carga do elétron, a velocidade da luz, constante de Planck, permissividade no vácuo. Pronto. Com isso, só essas constantes, não entra nenhum dado experimental. E hoje em dia nós conseguimos resolver essas equações a ponto de ter uma precisão química. O que é uma precisão química? É quando a precisão chega a menos de 5 quilocalorias por mol. O que significa isso? Um bom químico experimental, se você der uma lista de moléculas para ele, ele vai olhar e vai falar assim, essa aqui é mais estável que essa reação faz assim, pela intuição dele. Está da ordem de um erro aí, da ordem de 30 quilocalorias por mol. Então, quando nós fomos capazes de dar uma precisão maior do que isso, então a teoria passou a ter realmente um outro valor, né? Um valor de experimento que eles chamam de experimento in silico. Né? Você vê muitas vezes, né, títulos de artigos assim, é um experimento in silico. Né? Então, o que basicamente passar por aí é o seguinte, você primeiro precisa de modelar. Né? E aí, claro, todo modelo tem suas limitações, você não consegue levar em conta tudo. Né?
Eu já tive muitas vezes conversando com colegas, e quando eu mostro os problemas da mineração, eles falam, é impossível simular isso, não esqueça, nós estamos longe de fazer isso. Porque nós temos que realmente fazer muitas aproximações. Gente, do modelo químico, nós temos um modelo físico, que é o quê? Nós vamos ter que definir alguma teoria que seja capaz de descrever aquilo, uma teoria aproximada daquela equação de Schrödinger. E a partir daí, você tem que colocar isso num formato matemático, que é integrais, derivadas, gradientes, equações diferenciais. E como você resolver isso, né? Tanto resolver, você tem que definir um conjunto de bases para resolver aquelas equações. E, por fim, você tem um método numérico. Ou seja, cheguei lá na equação, eu tenho que achar aquela raiz daquela equação complicada. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que achar um método numérico que geralmente é aproximado, e muitas vezes diverge, tudo. É o que os meninos aqui geralmente quebra a cabeça aí, né? Mas isso não basta. Você tem que fazer o cálculo. Ir para o computador não é fácil, porque esses cálculos, muitos deles aí demoram semanas, meses de cálculo, tá? No computador de grande porte. Então, você muitas vezes tem que abrir mão da arquitetura da máquina. Qual é a arquitetura? Você está trabalhando ali com coarse grain, com muito multicore, se é memória compartilhada, se não é memória compartilhada, e qual tipo de técnica você vai usar no método numérico e assim por diante. Por fim, você tem os resultados, você tem que analisar se faz sentido. Aí sim, a gente não pode esquecer que a química, né, a engenharia é experimental. Ela tem que ter alguns parâmetros para você ter certeza que você está simulando corretamente. A partir dali, você pode tirar outros resultados. O que eu quero chamar a atenção é que esse modelo é muito semelhante a um experimento. Né? No experimento, você tem que definir, planejar, depois você tem que testar, tem que calibrar equipamento, tem que calibrar não sei o quê, até você falar assim, agora eu posso fazer meu análise e chegar lá. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, o que nós colocando aqui? Né? No eixo X você tem a precisão, 15 quilocalorias, no eixo Y o número de átomos. Você vê que a gente trabalha muito nesse canto aqui, né? Esse primeirozinho ali, de 10 a 0, 10, 20, 30 átomos, mas assim que você vai crescendo, você vai ter que usar métodos semi-empíricos, métodos clássicos, que é muito semelhante com a engenharia usa, né? Então, ele já olha o metal não como átomos, mas como um contínuo, onde tem uma elasticidade, tem uma resistência, chama contínuo. Tá? Então, essa que é a faixa que nós trabalhamos. Né? Nós queremos sempre trabalhar nessa faixa aqui do ab initio, DFT, que é aquela que a gente resolve a questão quântica, de reações químicas de ligação. Eu quero saber onde que os átomos estão, onde que as moléculas estão. Tá? Pois bem, o que a gente pode fazer? No primeiro momento, tamanho. Né? A gente trabalha lá no 10 a menos 10, 10 a menos 9, 10 a menos 8 metros, né? Então, na ordem de nanômetros. E processos que acontecem aí na faixa de picosegundos. Transições eletrônicas, coisas desse tipo, né? Um movimento. Mas quando você começa a falar de processo de fusão, aí já é nanosegundos. Isso aí, para nós, simular isso hoje, quanticamente, é impossível. Né? Então, a gente tem que fazer outros métodos. Assim que nós vamos crescendo, isso é um trabalho nosso, inclusive na área biológica, né? Da ciclodestrina com a angiotensina, um projeto que depois virou patente, né? Como antihipertensivo, e aqui é água. Né? Então, a gente simulou como que o sistema se comporta dentro da água num processo de composto de inclusão de ciclodestrina com angiotensina 7. Então, podemos começar a trabalhar. Crescendo, a gente começa a ter, então, a possibilidade de trabalhar. Então, você vai começar a ver aqui os processos. Isso aqui é uma membrana, né, de uma bactéria, onde você tem os íons transladando. Isso aqui é feito então, totalmente de forma clássica, né, é o que as empresas de farmácia fazem, né, farmacêuticas. E, por fim, nós vamos chegando lá na engenharia, né, quando aí você é capaz de simular deformações de metais e tudo. Então, essa que é a ideia, né? Nós trabalhamos sempre naquela partezinha lá embaixo, na ab initio e DFT. Tá bom? Então, com isso em mente, né, eu vou começar a mostrar um pouco de qual foi a nossa motivação e por que essa parceria aqui com a engenharia foi tão frutífera. Tá? A primeira questão foi da calcopirita. A calcopirita havia um discurso, a um dado momento, quando havia ainda, né, o polo de excelência, né, mineiro metalúrgico, aqui no estado, se não me engano, o Renato
ele era um dos coordenadores, se não me engano, né? Desse projeto. E eu participei de um simpósio desse. E lá eu lembro quando teve uma pessoa da Vale falando que haveria uma janela de oportunidades para a Vale se tornar uma player mundial na área de cobre, né, nesse processo. Né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que, dentro nesse encontro aqui, se não me engano, o professor Sazari estava lá, se não me engano foi dele, eu já não lembro muito bem, mas surgiu esta frase aqui embaixo, né? Somente a compreensão, né, das propriedades eletroestruturais, né, da calcopirita seria um caminho de trazer alguma coisa realmente diferente para a área, na área de hidrometalurgia, né, de extração de cobre, fazendo a lixiviação do cobre da calcopirita, dentro das condições que a Vale tinha, né, de baixo. Então, é isso que nós vemos aqui, né, que enquanto o processo de extração de cobre é tipicamente hidrometalúrgica, a hidrometalurgia, que seria um processo, uma alternativa viável para o caso, tem limitações tecnológicas para essa extração, era o que se colocava naquela época. Não sei se ainda persiste essas dificuldades, mas... então, foi aí que nós voltamos para o departamento e disse, opa, então é aí que nós temos condições de dar uma contribuição, né? E eu gostaria só de salientar alguns aspectos, né, que, para nós químicos, ressaltou assim de cara. Uma coisa interessante que a gente observa é que, no processo, quando nós encontramos qualquer coisa que se fala de oxidação de sulfetos, sempre tem a saída de ferro mais 2. Só não é com tanta abundância de oxigênio, por que sai ferro mais 2 e não sai ferro mais 3, né, e oxida todo o enxofre? Nós queríamos compreender esse processo. Né? Então, foi isso que pensamos, né? E aí começamos o primeiro trabalho, né? Isso foi, inclusive, fez parte do Guilherme. E qual foi a ideia? Só vamos estudar a superfície da calcopirita, aquela que é a mais predominante na natureza, e vamos ver. Aquela que é mais predominante é a 001, aqui está bem caracterizado, e você vê que nós temos duas formas de cortar isso, né? De clivar. Uma que você expõe os enxofres e outra que você expõe os metais aqui. E eu estou trazendo isso aqui meio que para provocar, tá, gente? Porque vocês vão ver daqui a pouco. O que acontece com a parte que termina em enxofre? Para nossa surpresa, o enxofre, que é um enxofre 2-, né? Ele forma essa ligação química. E no processo de relaxação da superfície. E isso já nos chamou a atenção, por quê? Porque, olha, S2, 2-, ele está com o octeto completo. Então, para formar uma ligação dessa, formaria o S2, 4-. Isso é impossível. Então, qual é a natureza dessa ligação? E aí, então, nós fomos tentar entender a natureza dessa reconstrução aí da superfície. E o que nós vamos ver, claramente, é que, nesse processo aqui, eu vou me ater mais nessa figura aqui, para ficar mais claro. Isso aqui são, para quem não tem costume, isso aqui são densidades de estados eletrônicos, porque é um sólido, então é infinito estados eletrônicos, cada um tem 2 elétrons, uns tem átomos que não. Esse é o nível de Fermi. Abaixo estão todos os estados ocupados, e aqui são os estados vazios, né? Que a gente chama de virtuais, que é o que a gente chama de banda de condução. E aqui é a banda de valência. O que nós vemos em vermelho é o sistema sem ser reconstruído. E quando você deixa reconstruir, o que acontece com a densidade de estados? Ela é como se ela fosse deslocada para a esquerda, ou seja, ela é preenchida. O que significa? Esses são os estados em cima do átomo de ferro. Então, isso significa que o ferro recebeu elétrons. Não, o ferro reduziu. O ferro era mais 3, reduziu para ferro mais 2, preenche os orbitais aqui. Os estados eletrônicos são tipicamente antiligantes, isso enfraquece a interação do ferro dentro da estrutura da calcopirita, e com isso facilita ele sair. Então, está aí uma das explicações por que o ferro sai ferro mais 2. E, continuando, nós, então, deduzimos que o que acontece na superfície é um processo de óxido-redução. Você tem um 2s2- indo para S2, 2-, mais 2 elétrons. Então, você oxida o enxofre de -2 para -1 e já tem um processo de redução do ferro. Né?
E isso fica claro para nós quando você compara, né? Nós fizemos o cálculo aqui do S2 no estado gasoso, do S2 2- e o encontrado lá na superfície. Você vê que é muito próximo aqui, né? Então, isso fica claro que o que nós temos aí, S2 2-. E nós caracterizamos, né? Nós temos várias ferramentas onde a gente pode fazer essa análise topológica da densidade de eletrônios de forma a caracterizar. Então, você vê claramente, né, aqui os pares de elétrons, né, da densidade eletrônica, né, como é que formam realmente uma ligação química. A gente tinha dúvida se era só uma aproximação ou se era uma ligação química e assim por diante, né? Mas o que é melhor é que nós temos evidências experimentais de que o S2 2- realmente se forma na superfície, né? Clauber, lá da Austrália, ele tinha esse artigo de algum tempo mostrando evidências experimentais de que existe, sim, não um pico aqui que está relacionado à formação do S2 2- na superfície. Pois bem, mais recentemente, nós nos colocamos o seguinte: seria possível usar o chamas na borda do enxofre para caracterizar o que acontece na superfície? Será que essa formação de Schiller altera esse processo? Então, foi isso que nós fizemos aqui, né? Nós colocamos a superfície, calculamos na borda do enxofre, né, na borda K do enxofre, o espectro e verificamos o que acontece quando você dissolve ar, para ver se isso altera o processo de oxidação, né? Então, a gente vai ver que este ombro que aparece aqui, né, é devido exatamente, né, para os meninos verem, né, aqui, esse ombro aqui é exatamente relacionado à presença desse título, tá? Então, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas apenas mostrando que nós estudamos várias formas da água se absorver na superfície, dissociativamente, ligando ao ferro, ligando ao enxofre, para ver que tipo de influência que tem. Então, sempre forma aquele ombro ali, aquele S1, e você vê que bate muito bem, né, com a parte aqui preta, né, da reconstrução, né? Então, isso é só para mostrar um pouquinho do que nós somos capazes, né, de fazer. E aí veio o ferro. Por que ninguém usa, né, na borda do ferro? Simples, porque não há alteração, né? Tudo que nós fizemos aqui, né, o bunker, a superfície reconstruída, com água e tudo, você vê que você não vê nenhuma alteração em nada, né, no sistema, né? Então, só na borda realmente do enxofre. Pois bem, mas nós estudamos a calcopirita só a Z01. E o que acontece com as outras? Porque na hora que você, né, vai diminuir a calcopirita, é claro que não é só uma superfície para que ela predominar, as outras têm que aparecer também. E é isso que nós fizemos, nós estudamos todas essas outras, não vou entrar em detalhes, apenas trazer aqui as conclusões, mas segue mais ou menos a mesma linha da outra. O que nós chegamos à conclusão? De que para praticamente todas as superfícies formam o tal do S2 2-. É interessante, no processo de reconstrução, o enxofre sai para fora. O segundo é que forma, na parte que é terminada em metal, forma tipo uma liga ferro-cobre, né, nessa superfície. E essa é interessante, né? Isso foi alvo de muitas discussões nossas, né, Virginia? E aqui, né, nós mostramos, né, como é que forma isso, o enxofre fica ali para cima, né, mostrando aqui o enxofre, né, e você vê o enxofre aqui, e aqui está o ferro, ferro e cobre aqui, né? Essa corzinha aqui não ajudou, não, na vermelho para cobre, mas é isso. E aí, nós queríamos descobrir isso. Por quê? Porque aconteceu que naquela época eu fui, né, lá na Austrália e tive a oportunidade de conversar com o professor Clauber, né, um especialista nessa área, e eu comentei com ele sobre a formação disso, e a gente até tinha receio de que tinha algum problema com os nossos cálculos. E ele falou o seguinte, né, eu acho que é muito interessante. Ele falou assim: olha, desde que inventaram a espectroscopia Raman, depois, espectroscopia Raman é uma espectroscopia relativamente barata e fácil de detectar os polissulfetos. Então, todo mundo acusa e fala do problema do polissulfetos porque é fácil de você detectar. A pergunta, na verdade, que eu fiz para ele é: por que os artigos falam desse tal de polissulfetos deficientes em metais? Que diabo é isso? O que é isso? Pessoal, ninguém sabe direito o que é isso,
Apenas o seguinte, você determina isso no Raman, é muito barato, todo laboratório tem condições de ter, pelo menos os laboratórios melhores aí do mundo. Mas, na verdade, antes havia uma hipótese de que ele estava formando realmente essa liga. Mas como detectá-la experimentalmente? Porque nós achamos que existe. Né? E aí, então, o que existe aí, nós fomos lá no Laboratório Nacional de Síncroton e aquele Galante, né, que chama André, Douglas Galante, né? E depois de muita discussão, nós chegamos à conclusão de que tinha que fazer hexágonos de baixo ângulo, mas que seria possível somente com o advento do Sirius. Então fica aí o desafio, que o Sirius está aí, né, já está começando a funcionar, e agora nós temos condições de fazer essa medida. Né? Então fica aí o desafio para nós realmente tentarmos achar uma maneira de buscar e fazer essa medida. Essa ligação, eventualmente, ela apareceu em vários planos que foram simulados. Sim. Porque isso poderia explicar o caráter tratar desse mineral, né? É algo que vale a pena investir. Assim, queria te fazer uma pergunta, porque além da questão de liberar o ferro no 2, né, que eu me lembro como tem essa discussão lá na época, tinha também a liberação preferencial do ferro em relação ao cobre, né? Inclusive, via experimental, isso foi confirmado, inclusive, o milharal, que é um sujeito deficiente em ferro. Mas eu queria saber, os cálculos, além de indicar que ocorria a redução do ferro 2, os cálculos trouxeram algo que a gente poderia pensar e a ligação, então, talvez, ferro com algo mais fraca vai quebrar e o ferro vai sair primeiro do que o cobre. Isso, então, a nossa explicação é justamente essa, porque os estados os estados eletrônicos, né, onde são preenchidos, são tipicamente antiligantes. O que significa isso? Né? Lá na teoria de operadores moleculares, significa que você vai enfraquecer a ligação química do ferro. Então, quando ele reduz, né, a sua expectativa é que a saída dele é mais fácil do que o do cobre, porque o cobre ficou intacto. Né? A estrutura eletrônica em volta do cobre ficou intacta. É do ferro que é atingido. Eu tento lembrar que você usou isso para a publicação, por exemplo, para falar sobre isso na época. Eu não... A gente falava de evidências, né? Que tinha essa solução incongruente. Saía mais ferro. Eu não lembro se a gente usou isso, por exemplo. Essa informação veio do sinal, por exemplo, para suportar ainda mais. Né? Pois é. A hipótese da ciência já existia, né? A confirmação era das hipóteses. Segundo o Kroeber, lá dos anos 70. Mas a gente tem que aproveitar os ciclos, né, Ciclo? Vamos lá mandar um projeto para... Não, se for o caso, nós vamos lá. Não tem problema. Vamos todos. Esse é um assunto que continua quente, né? Após décadas, o problema persiste, continua. Não tem solução. De repente é o caso da gente mandar uma mensagem lá na Douglas, mas deixa eu continuar aqui, depois a gente... mas a gente tem que sentar aí, está aí a provocação. Não, eu estarei lá na semana do dia 30. Então aproveita para conversar com eles sobre isso. O que é necessário, tudo, nós temos. Então, gente... possibilidades, eles podem até indicar o que seria, né? Seria mesmo o chat, o técnico. Pois bem, só dando continuidade nisso, eu não vou entrar mais em detalhe, porque eu quero pular para outros tópicos, mas nós estudamos também a dissorção de água, de cloreto, de sulfato, de água. Eu sei que cloreto não é interessante para a indústria, mas do ponto de vista de comparação, porque há dados acadêmicos mostrando que ele melhora. E só para concluir, né, nós chegamos à conclusão de que, quando você pega a energia de adsorção aqui, olha que interessante, a água, HCl e sulfato estão na mesma ordem de grandeza, mas o HSO4-, a energia de adsorção dele é muito maior. Então, qual foi a nossa hipótese? A nossa hipótese é que o que acontece, na verdade, é que quando você tem cloreto ou sulfato, simplesmente substituir a água que está na superfície ali por outros
né? Há um processo de fusão ali naquela camada ali próximo, que facilmente você expõe mais o material. Mas quando você está no meio muito ácido, né, que é tipicamente o que acontece ali na lixiviação, você começa a ter o bisulfato, né? E aí, com a presença do bisulfato, ele entra para a superfície, mas ele não sai. E aí você facilita a formação da geodesia, né, que é como vocês observaram experimentalmente. Tá? Bom, isso aí são só estudos, mas como o Daniel estava comentando ali, né, são muitos os trabalhos, né, em relação à calcopirita, e aí veio, né, os experimentos ali do Daniel, né, obrigado, esse aí é o slide que ele compartilhou com a gente. Não, certamente, né? Teve lá no Argonne Center, lá nos Estados Unidos, e o que ele nos mostrou foi justamente isso, né, desses experimentos. É que sai o ferro primeiro, e você começa a formar outras fases com uma concentração menor de ferro ali na superfície da calcopirita, né? Isso foi feito, experimentos, pode me corrigir aí, na on the fly, então foi feito ali ao longo do processo, né, de reação, e conclui-se basicamente que você sai ali da calcopirita, aqui, né? E com a saída do ferro, você começa a ter uma fase mais rica em cobre, que é a bornita, você vai para a covelita, calcocita e, por fim, a destruição de todo o material. E é por isso, então, que nós começamos a trabalhar com dois casos. A bornita, que eu não vou entrar aqui hoje, porque é tão complexa a bornita, porque ele tem um grau de desordem muito grande. Tudo que nós conseguimos fazer foi um modelo e publicar esse modelo. Só esse é o modelo da bornita para fazer cálculos computacionais da bornita. Não é isso. Mas a covelita é interessantíssima, porque essa estrutura é linda, né? É uma estrutura muito bonita, quando você tem um cobre ali tetraédrico, cobre trigonal plano e tudo. E nós começamos, então, a estudar a superfície desse material. E veio algo muito inusitado nesse processo, né? Então, só mostrando aqui a superfície, nós relaxamos todas essas superfícies, estudamos tudo isso, né? Levou aí 4 anos, né? Foi o doutorado aí do Antônio Lenito. Mas o que eu quero mostrar para vocês, aqui nós, então, achamos qual que é a superfície mais estável, e a partir daqui nós queremos ainda dar continuidade a esse trabalho para ver como é que isso ficaria incrustado junto à calcopirita. Mas eu quero mostrar para vocês esse caso aqui, olha. Isso aqui nos chamou atenção. E isso nos levou a entender, aí é o filminho, isso aqui é o processo de otimização da geometria, para ele achar a melhor energia da superfície. E esse processo acontecia. Quando eu olhei isso, eu falei, seu cálculo está errado, vamos refazer, tem alguma coisa de errado. E nós começamos a batalhar e fazer, refaz o cálculo e tal. E eu assim, gente, mas não pode, você quebra o material e vai sair esse negócio desse jeito, isso aí não, tem uma coisa errada. Até que já fomos para o experimento. E achamos esse artigo aqui, na época relativamente recente, onde a pessoa falava que ele tinha conseguido sintetizar nanochips de covelita de 3,1 nanômetros. Aí disse, olha, não existe esse material. Então, lá fomos nós. Fizemos uma camada, tipo um grafeno, tiramos aquela camadinha lá, vamos ver se ela é estável. E pelos nossos cálculos, infelizmente, ela não é estável. Porque isso aqui nada mais é do que os fônus, ou seja, pode interpretar isso aqui como vibrações no sólido, e a vibração está relacionada com a derivada segunda da energia. Então, quando você tem derivadas negativas, significa que você está não no ponto de mínimo na superfície de energia potencial, não é o mínimo de energia. Então, deve existir uma outra estrutura. Então, essa aí está fora. O que nós fizemos? Pegamos duas camadas. Vocês vão ver elas se ligando. Será que forma um nanochip? E, infelizmente, essa ainda não era estável. Mas, por fim, achamos a terceira. Essa parte aqui é só para ilustrar quão complexo é fazer esse cálculo. Você tinha que estudar porque no cálculo, ele não faz isso automático para você, né? Você tem que achar qual é as diferentes maneiras de intercalá-los, né? Tá? Mas, por fim, nós chegamos nesse aqui, onde que tudo é real, positivo. Ou seja, esse aqui é estável. Então, nós falamos, olha, eles conseguiram aquele nanochip, mas, em princípio, experimentalmente, você é capaz de sintetizar até desse tamanho.
Isso tem propriedades de catálise. Né? No artigo, eles fazem esse teste e mostra que o confinamento quântico gerado pelas nanoestruturas leva a maior reatividade quanto à catálise desse material. Né? Então, esse que é o nosso resultado, e ainda fomos capazes de mostrar o seguinte: se você sintetizar esse material com um espectro, né, uma espectroscopia aí vibracional, Raman e tal, você é capaz de verificar se você está tendo o bulk, que daria 431 centímetros-1, ou 364, que seria o que a gente está chamando de nanochip. Então, a gente dá uma pista aí para os experimentais buscar. Opa, consegui, olha aqui, né? Uma técnica relativamente barata para você verificar se você sintetizou realmente ou não o material. Então, esses são assim, algumas desses temas, né, que é bastante interessante e que eu gosto. Né? Pois bem, mas vamos continuar. Né? Uma delas é sobre a drenagem ácida de mina, e aí tem essas figuras bonitinhas aqui, né, que eu vou passar um pouco rapidamente, que vocês conhecem, né, dessa questão da drenagem ácida. Mas isso aqui é muito interessante. Esse trabalho aqui é do Egon, hoje professor visitante lá no Japão. Né? Passou por Stanford, por tal, e agora está lá. Mas esse trabalho é interessantíssimo, por quê? Olha que interessante. Essa parte aqui que eu acabei de chamar a atenção. O que ele fez? Ele fez o seguinte: ele pegou o oxigênio, marcado por oxigênio 17, e fez o experimento. E rastreou onde que tem esse oxigênio. E o que ele detectou? Detectou que 90% do oxigênio que está no sulfato formado a partir da oxidação da pirita não vem do oxigênio que foi usado, vem da água. E isso, para nós, fez todo sentido. Esse é o trabalho do Bailey Peters. Eu não marquei aqui, né? Se não me engano, sim. Sim, você está falando aqui. Não, é mais recente. Ele é de 76, é o mais recente, eu acho que é de 2005, do Ushla. Porque o Bailey também estudou, né? É esse tipo, né? E aí, então, o que nós fizemos? Nós fizemos a seguinte hipótese, que para nós, quimicamente, é mais razoável. Se o oxigênio está chegando à superfície, você vai procurar quem? Vai procurar o ferro. O ferro está ali, é mais 2, ele vai procurar o ferro e vai querer oxidar o ferro. Não é um enxofre. Então, uma vez que ele oxida o ferro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o oxigênio chegando aqui, e depois nós vamos ter a água, e a água vai transferir um hidrogênio, não próton, hidrogênio para cá. E o OH ponto vai oxidar o ferro 2+, para ficar OH-. Então, desta forma. Essa é o que a gente chama da primeira etapa, e a segunda etapa, que a gente chama tipo 1, tipo 2, que depois o ferro 3 com o O aqui, ele vai doar um hidrogênio, vai formar o Fe2+, vai formar o OH ponto, que é um radical, tipicamente daquelas reações de Fenton, né? É muito comum isso, e ele que vai atacar o enxofre. E aí, se essa hipótese for correta, nós vamos, então, fazer todos os cálculos, verificar se isso é o que está acontecendo. E aqui, apenas, né, são muitas reações, tá, gente? Eu não quero gastar muito tempo, vou mostrar só duas. Aqui você vê o desenho bonitinho, né, da água chegando e transferindo os hidrogênios e atacando o enxofre. Então, seria a reação tipo 2, tá? Com uma barreira de reação somente de 8,4, 18,2 kJ por mol. Então, essa é a curva, né, que ele faz. A outra, você vê ali, é uma transferência também de 2 hidrogênios, uma barreira de 11,6 quilocalorismo por mol, né, favorável termodinamicamente, menos 23, onde que a água, então a água que está no bulk da água, né, na solução, ele vai chegar na superfície, vê, né, os oxigênios em cima do ferro mais 3, ele doa hidrogênio, formando o H ponto que ataca o enxofre. Né? Então, esse tipo de reação, eu não vou mostrar aqui, mas tem um trabalho da Selma, de doutorado, onde que ela mostra que a oxidação do ferro mais 3 passa por esse processo também. Só que o ferro mais 3 você tem que trazer a especiação química dele, com a água em volta, ele vai fazer o mesmo processo, formando ferro mais 2. Ele catalisa esse processo. Tá? Então, por fim, o que nós concluímos? Né? Nós concluímos que você tem
a reação tipo 1, que ataca o ferro, que tem baixas energias de ativação, né? Oxida o ferro 2 a ferro mais 3, e depois você tem uma recuperação do ferro 2, né? Mas essa segunda etapa tem energia de ativação maior, então ela é mais lenta, né? Esse processo acontece de forma mais lenta. Tá? Gente, esse trabalho, para nossa surpresa, teve uma repercussão tão grande, porque ele foi publicado em 2016, e até hoje eu não sei te falar, mas até o ano passado, ele estava entre os 100 mais lidos do JTCC. Né? Então, recebemos de vez em quando os e-mails da American Society, parabenizando e tal, não sei o quê. Realmente ele é bastante citado. E agora já tem os chineses, né? Já vindo como tipo 3. Então, eles citam muita gente e falam, tem a reação tipo 3, tipo 4, eles estão lá querendo fazer. Mas aí vem o nosso problema, o nosso calcanhar de Aquiles, que é a arsenopirita. Né? E a arsenopirita, como prevenir isso? Né? Então, nós vamos estudar o processo de oxidação da arsenopirita. Aqui é só para ressaltar como que são contraditórios os artigos, né? Experimentais, dependendo das pequenas diferenças de condições, como é que se leva a conclusões diferentes. Então, só salientando isso, lembrando que você forma o arsênio 3 e o ferro 2+. Então, vejam, a primeira diferença dentro desse processo é que quando o oxigênio chega, ele já não vai procurar o ferro, ele vai ficar na forma de ponte entre o arsênio e o ferro, porque o arsênio é mais reativo do que o enxofre. Então, ele já pula 2 ou 3 etapas dentro desse processo de oxidação, já forma isso, então isso já é um facilitador. Né? E aqui eu botei a da pirita só para comparar. Enquanto da pirita o oxigênio vai para o ferro, lá ele vai para ficar em ponte ferro-arsênio. Tá? E aí nós fizemos todo este caminho de reação. Né? No caso da arsenopirita, nós fizemos questão que você chega o oxigênio, depois vai chegando água, e com a água vai oxidando, fazendo aquele mesmo processo daquelas reações tipo 1 e tipo 2. Tá? Então, isso aqui é só mesmo para mostrar para vocês e mostrando como é que seria esse caminho dessa reação de oxidação da arsenopirita. A pergunta é, por que sai arsênio 3? Então, se vocês olharem aqui, nós vamos ver, eu acho que eu marquei aqui, olha, aqui você tem o arsênio 3, ó, arsênio com 3 oxigênios prontinho para sair. Mas quando você vai formar e vai chegar mais um oxigênio aqui, a reação não é positiva, né? É endotérmica. Então, ela para aqui. Né? E nós vamos tentar entender por quê. Primeiro, esse aqui se torna um bom grupo abandonador, por causa do pKa dele, que é 9. Então, se a água ali está um pouquinho ácida, ele vai captar esse próton rapidamente, vai ficar uma molécula neutra, facilmente sai. Né? E o segundo aspecto, né, a gente pode olhar pelo próprio potencial eletroquímico. Né? Quando você pega do arsênio ali, é mais 0,56. Né? Então, enquanto que do enxofre é 0,16. Então, é muito mais fácil você reduzir o arsênio 5 e arsênio 3 do que o enxofre, né, nesse caso. E é essa que faz toda a diferença, né, do arsênio sair de forma mais rapidamente. E aí, não parou aí, porque aí vem o problema dos par galvânicos. Né? Aí me trouxeram essa de, mas quando tem pirita e tem arsenopirita, a pirita pode provocar a oxidação da arsenopirita. Então, será que nós seremos capazes de compreender isso? O Egon assumiu aí o negócio, ele fez um programinha e tentou fazer o seguinte, ele pegou a superfície da calcopirita e tentou achar um jeito onde elas duas estivessem bem juntas intimamente, para a gente fazer um cálculo de uma estrutura só. E assim ele fez, né? Então, aqui nós temos a camada, né? Aqui, de pirita, arsenopirita, e aqui é a interface, e nós fomos calculando, né, todas as estruturas, todas as possibilidades. Eu só quero chegar aqui no resultado para mostrar o seguinte. Olha que legal, né? Então, você tem a região anódica, a região catódica, né, onde que acontecem os processos de redução. E se você olha aqui, você tem o ferro aqui, ó, o ferro, a pirita, que tem os elétrons, né, os estados eletrônicos estão em mais alta energia ocupados. O que isso significa? Significa que
para doar elétrons, a pirita doa mais facilmente. Mas para receber elétrons, é a cianopirita que recebe. Porque os estados vazios da pirita estão lá em cima, estão acima aqui, ó. É o vermelhinho aqui, não sei se dá para vocês verem. Então, isso mostra exatamente essa figura, né? Você tem a pirita doando elétrons para reduzir aqui as espécies, enquanto que aqui vai ter o processo de oxidação que está recebendo os elétrons. Então, a gente estudou todo esse processo e vai ver aí vários outros aspectos relacionados à parte eletroquímica, né, mas, assim, a partir dos nossos casos, fomos capazes de compreender o que é desse processo e por que isso acontece. Né? Inclusive, por que não acontece uma formação de uma solução sólida. Né? Então, nós conseguimos mostrar algumas evidências a partir de termodinâmicos de que realmente se separa em duas fases. Pois bem, então o que nós aprendemos até aqui, né, sobre sulfetos? Um pouco, né, tudo isso aí. Tem coisas que eu não mostrei, obviamente. E agora nós temos o Tércio, que está trabalhando aí com a pirrotita, né? Estamos no início dos cálculos aí. Tem o Eric, que está trabalhando aí com a Guilherme. Está trabalhando com a calcopirita, vai fazer agora aquela parte com ferro, né? E avançar um pouco ali, compreender o mecanismo, sob orientação do Guilherme. Né? E, bom, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Nós temos... Tem jeito da gente mais 10 minutos? Temos. Então, vamos lá. O Érico mostrou 2 semanas atrás, a semana passada, não lembro mais, justamente esse trabalho, né? Onde que ele estudou ali toda aquela parte lá das barragens de rejeitos, né? E mostrando que a substituição isomórfica do ferro pelo alumínio acelerava, de alguma forma, a retenção do arsênio ali nas estruturas. Né? Resumindo, é isso. Ele mostra alguns dados, né, de espectroscopia, mostrando ali que o alumínio, né, está totalmente disperso, né, em toda a amostra, mostrando que realmente há uma dispersão, e o arsênio aparentemente está também disperso em toda a amostra. Né? E a proposta dele é justamente essa, né? Que você tem ali um início de uma formação de ferritrita, com isso você acelera, com substituição isomórfica, vem a absorção de arsênio, e com isso depois você tem um processo de aglomeração para formar, lá no final, goetita, hematita e assim por diante. Né? Então, o Valber, que pegou esse desafio, hoje está lá na UFSCar, e o da ferritrita, gente, esse material é chatinho, né? Não sei para vocês trabalhar, mas para nós teóricos, assim, foi um desafio. Mas o que é interessante é o seguinte, nós fizemos um processo de substituição de ferro-alumínio, estudamos por RMN, por Mosbauer, todas as técnicas nós simulamos e tudo, publicamos isso, mas eu gostaria de mostrar só a parte termodinâmica. Né? O que nós fizemos aqui? Nós pegamos a ferritrita e supomos o seguinte, se ele tivesse... Opa, peraí. Se ele estivesse, né, diante de um reservatório de alumínio, faria substituição. E quando é que isso iria parar? Né? Se tem um valor aqui ideal de substituição, e foi isso que nós fizemos. Sabe? É questionável esse dado, eu tenho que dizer, porque o número de dados, nós fizemos isso com 4 dados apenas. Né? Nós fizemos para 20%, 0, 20, 0, 10, 20, 100%. Então, assim, não é... Mas, pelo menos, o que nós obtivemos aqui é que o mínimo, né, do potencial químico, ele cai exatamente próximo de 35%, enquanto que, experimentalmente, sabe-se que ele vai de 14% a 30%. Então, nós ficamos muito felizes com isso. Mas tem um dado mais interessante, que é em relação a goetita e hematita, né? E a substituição isomórfica dele. E no primeiro momento que nós fizemos foi comparar hematita com o córumo. Quando você substitui todo o ferro por alumínio, é o córumo. Goetita substitui tudo de ar. Né? E aí, quando nós comparamos isso,
Eu adoro essa próxima figura. Eu só vou mostrar o resultado, porque ela, para mim, é muito elucidativa. Eu quero depois fazer com sulfato, mas aqui já nos dá uma indicação. Veja, eu tenho córono, todo alumínio, hematita. Hematita com 14% misturado com alumínio, né? É substituído. Ferridrita com 20%, goetita com 25%, substituído. E nós vamos determinando a energia de adsorção. Observa, aqui, quanto mais longe, né, do centro aqui, maior a energia de adsorção. Então, a energia de adsorção é relativamente alta para todos, com exceção da goetita e do diásporo. O diásporo tem a menor energia de adsorção. Então, claramente, aqui, ó, goetita aqui e goetita substituída diminui muito a adsorção de água, né? Ela não é absorvida de forma muito forte. E isso nos traz assim, né? Opa, por quê? Né? Não temos uma resposta, mas nós vamos tentar entender da seguinte forma. Nós pegamos aqui, veja, a célula unitária, né, por exemplo, da goetita, é 4 átomos de ferro, 4 de oxigênio, mais 4 de OH. Nós multiplicamos isso por 4, de tal forma que quando eu substituo aqui, olha, um ferro por um alumínio, eu tenho 6% de substituição, e assim por diante. A gente não podia aumentar muito, porque senão os cálculos ficam muito pesados, né? Então, a gente teve que fazer isso, é o limite nosso computacional. E o que eu fiz? Esse trabalho aqui foi muito tedioso, eu diria, porque o que a gente queria fazer no final é o seguinte, é simular o que está acontecendo na barragem. Então, você tem lá na barragem a água, a solução, você tem dissolvido na solução pH, né? Então, você vai ter a pH, concentração hidrogeniônica, ferro, alumínio, e aquilo ali vai precipitar. E eu queria saber como é que o potencial químico daquilo vai alterar o processo, né? E isso acabamos de publicar na Hydrometallurgy, né? Fomos convidados, né? Foi interessante. É a primeira vez que nós publicamos alguma coisa lá, mas assim, só teórico, né? Mas então, o que nós fizemos? Nós fizemos primeiro esta reação química aqui, né, da goetita mais o diáspora dando a substituído, tá? Calculamos a energia de Helmholtz, que é energia livre, né? Pelos cálculos teóricos, aqui todas as contribuições, né, de vibração, da parte eletrônica, vibracional, toda a parte de entalpia, entropia, inclusive incluindo aqui a parte magnética, né? Isso vai ter uma contribuição do Valber aqui, ó, né, do vibração e da parte conformacional, tudo isso, e até da parte magnética, porque cada vez que você tira um ferro, você está tirando elétrons que estavam desemparelhados, e isso altera a entropia do sistema, né, para minha surpresa. Pois bem, aqui são as contribuições de cada uma, mas o que não quero chamar atenção é esse preto. Esse preto é a ΔG total padrão. O que ele leva a crer? Olha, o mínimo de energia seria a estrutura perfeita, sem substituição. Parece que a substituição não é interessante, né? Aqui eu quero mostrar apenas, né, que essa linha é quase numa reta, ou seja, a substituição de um ferro por um alumínio não interfere na substituição do outro ferro por outro alumínio. Então, não existe uma sinergia por isso. Isso é muito importante para nós, porque isso tem implicações na entropia. A entropia, os graus de liberdade, né, eles têm que ter um grau de liberdade, não pode ter uma correlação entre os vários eventos. Então, ótimo, isso para nós foi um bom achado. E aí, nós começamos agora, o que nós fizemos? Para a gente poder chegar lá no potencial químico, nós entramos com dados experimentais dentro desse processo, até trabalhamos dessa forma aqui, olha, ferro mais 3 em solução, alumínio 3 mais em solução, mais água, dando a espécie substituída, né? E é claro que aí você tem, então, os potenciais químicos, você tem o ΔG padrão, o ΔG fora do padrão, que é o que você encontra lá na natureza, lá na barragem, você tem os potenciais químicos aqui, né, de pH, né, de concentração das espécies e da pressão de vapor, que é a umidade, tá? Só salientando que a gente teve que também fazer um cálculo, que não é só a concentração analítica de ferro mais 3 em solução. Ali o ferro mais 3 livre, né?
Então, a gente tem que levar em conta todas essas questões aqui. E aí, começamos os resultados. Então, a primeira coisa que nós vemos é que goethita ela é a mais estável no estado padrão, né? Mas quando você está, né, baixa umidade, a hematita fica mais estável. Isso aqui bate com a observação experimental, que está relacionado com isso aqui, né? Quando se diminui a umidade, a hematita passa a ficar a partir de 0,4, aproximadamente. Tá? E aqui nós temos o diáspora e o córono bem diferente, né? Então, isso é um aspecto muito importante que eu vou salientar. Aqui são as condições que nós olhamos. Na pH 7, a gente podia variar o pH, mas variamos, mas não tinha muita diferença. As concentrações da ordem de 10 a menos 5, né? E as concentrações aqui de alumínio versus ferro. E o que nós vemos? Que observe que cada vez que você aumenta a quantidade, né? Aqui, olha, o completo aqui é baixa umidade, ele se aproxima, mas quando você vai aumentando a umidade, há uma separação entre a goethita e a hematita. Então, aparentemente, sempre a goethita é facilitada nesse processo, né? Quando você altera a concentração de X, né, da quantidade de substituição isomórfica, você vê sempre um processo, né, sempre muito semelhante, só que vai alternando aqui a proximidade entre goethita e hematita, né? Alterando aqui as concentrações de alumínio na presença lá da solução. Você vai alterando a concentração, o que você faz é aumentar a quantidade, né, facilitar a substituição, mas sempre fazendo com que a goethita seja mais estável do que a hematita, tá? Isso foi uma surpresa para nós. E quando você varia o pH? Aí vem a outra surpresa. Olha aqui com essa curva, né? Essa de baixo é igual tanto para a hematita quanto para a goethita. Eu fiz questão de fazer a 0,4, aonde que muda a goethita para a hematita. E veja, se eu variar agora o pH, será que existe alguma condição que a hematita fique mais estável do que a goethita? Não. Não, foi uma surpresa. Mas assim que você vai substituindo, tendo substituição isomórfica, aí claramente a goethita, a espécie goethita fica mais estável do que a hematita. Então, os nossos dados mostram o quê? Que por volta de pH 8 é a preferencial para a formação da goethita, e a goethita é mais estável que a hematita, de acordo com os nossos cálculos. E isso, então, impõe, né, a conclusão nossa de que, embora varia, né, a umidade, pH, a concentração, varia todas as propriedades termodinâmicas, ela mantém aí de que tudo indica que a separação em duas fases é o produto termodinâmico, né? Não é a substituição. Mas o problema é o tempo geológico, né? Aí nós acusamos o tempo geológico. Isso vai demorar milhões de anos nesse processo, né? A gente não tem aí condições de dar uma resposta cinética nesse processo. Pois bem, é isso, né, que eu gostaria de estar apresentando para vocês. Eu espero que eu tenha, assim, de alguma forma, mostrado um pouco o que esses cálculos computacionais, né, podem contribuir ali para compreender melhor esses fundamentos e, quem sabe, vislumbrar novas maneiras de fazer tecnologia, de achar resultados, soluções para esses problemas. Temos outros projetos importantes, não, rodando aí, como a parceria com o CGTN, o Pedro trabalhando aí com a parte de separação de terras raras, né? Tem o projeto Telas. Em breve, né, vamos assinar um projeto aí da Edital Universal do CNPq, envolvendo o pessoal aí o Gilberto, lá da Engenharia de Minas, e tudo para questão da flotação, né? Eu acho que isso vai ser interessante, porque nós também vamos aprender a também trabalhar com outras metodologias aí nessa área, e sermos capazes de juntar tudo isso. Então, essas são todas as agências, de alguma forma, né? A gente tem um agradecimento muito especial ao INCTA, que ele foi realmente um divisor de águas para nós, lá no nosso grupo, né? Então, compra de equipamentos e tudo isso. Tá? Nós temos um projeto em rede aí que temos que fazer um novo workshop, né? Temos que trabalhar para isso. Bom, essa aqui é uma foto que nós tivemos recentemente do grupo atual, né? Alguns estão aqui presentes. Gostaria de, além de todos que estão aqui,
né? Lembrar que o grupo aí estão presentes, o professor Heitor, né? Para quem não conhece, está aqui, está desde o início com a gente, né? O Guilherme está aqui, o professor Guilherme, está saindo agora da subchefia lá do departamento de Química, então está retornando ao laboratório, né? A turminha está toda aí. E agradecimento especial a essa turma. E tem alguns aqui, né, ex-estudantes, como o professor Paulo, lá do IFMA, que a gente continua colaborando, o Alexandre Bertoli, que está na UFF, lá no Rio de Janeiro, o Fábio, que está na UFSCar, todos eles passaram pelo nosso grupo, e a Selma, que hoje está na Unifei, e também continua colaborando com a gente. Por mais, gostaria de agradecer, muito obrigado, Virgínia, muito obrigado a todos por ir, né, vamos.